bem, seja bem-vindo, Dr. Michel Patrick, que é cirurgião plástico, ao nosso DRCast. O pessoal de casa também vai poder participar com a gente aqui. E hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, né? É sempre bom participar dessa troca de informação de uma forma descontraída, mas levando informação, né? Informação correta, que é o melhor. E hoje eu quero conhecer um pouquinho mais. A gente já se conhece através das redes sociais, inclusive gosto muito da forma que o doutor se comunica com o público. É uma linguagem mais informal também, muitas vezes, que pega um cunho ali de comédia, humor, né? Porque a vida é isso, a vida já é pesada demais pra gente tratar ela com tanta seriedade, assim. Tem essa coisa do retorno ali, do carinho por conta dessa linguagem informal, não tem? Muito, né? Às vezes a paciente fala assim, parece que eu já te conheço, né? Quando ela chega lá, nunca me viu pessoalmente, mas quando vai no consultório, hoje uma me falou assim, nossa, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Que você é bem próximo da gente, responde, né? Então, eu acho que a mídia, né? As mídias digitais trouxeram isso, né? Pro dia a dia, a paciente ter um contato com o paciente, para ele não ficar só lá naquele alto e o paciente aqui embaixo. Tipo, então, o doutor Michel. Não, elas falam, nossa, que legal, você é um dos que mais participa, troca ideia, responde a gente, né? Então, elas gostam muito. Eu gosto demais. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Dr. Michel. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar. Eu vou entrar aqui, eu ver o comentário de vocês ao vivo, tá? Não fiquem tímidos, não. Vamos começar sobre a trajetória do médico Michel Patrick e que escolheu a área da cirurgia plástica de atuação. Como é que foi essa escolha? Pois é, né? Na verdade, minha mãe é auxiliar de enfermagem e meu pai era um motorista de ambulância. Então... Não tinha como correr, eu estava dentro da área de saúde, né? Mas minha mãe tinha um sonho de ser médica, ela não conseguiu, na época é difícil, e aí ela meio que passou isso, né? Essa vontade para mim. E eu segui, gostei, eu vivia nos hospitais, meu pai até me levava na época, há muito tempo atrás, né, a ambulância ficava até em casa, né, aquelas ambulâncias de transporte de paciente, e às vezes ele levava até a gente para a escola, né, aí eu chegava de ambulância, a escola, mas você veio da onde? Tá doente? Não, é que meu pai trabalha de motorista, né, de ambulância, e aí eu vivia dentro do hospital, tinha esse contato, eu resolvi, vou para a área de medicina. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer e como a gente não tinha muita grana, eu tive que estudar e passar na federal, né? Então ralei muito para entrar na universidade. Aqui em Cuiabá mesmo? Aqui na UFMT, né? Então eu fiz vestibular aqui. Passei para medicina na época e no primeiro mês de curso teve uma greve, né? Federal, bababá, 3 meses de greve, eu estudo igual um louco para entrar. Todo empolgado. Greve. Aí o que fez? Minha mãe falou assim, olha, eu conheço lá no hospital um cirurgião plástico, lá no pronto-socorro, e eu pedi para ele se ele podia deixar você acompanhá-lo lá, né? Eu falei, e aí ele topou. Que é o Dr. Rony, um cirurgião plástico aqui em Cuiabá hoje, que foi um dos que me estimularam a seguir a área de cirurgia plástica, né? E cheguei lá, comecei a acompanhá-la, ainda estava careca ainda do vestibular, né? Raspava a cabeça. E já comecei a acompanhar e a partir daquele ano, já do primeiro ano... Já se apaixonou no começo. Falei, é cirurgia plástica. Antes eu queria neurocirurgia, mas quando eu via a cirurgia plástica, falei, não, esse é o meu mundo, né? É que normalmente mudam, né? De acordo com... Vai estudando, vai mudando, né? É bem comum, mas eu não. Coloquei na cabeça que queria ser cirurgião plástico, né? Mas, assim, a cirurgia plástica é uma formação muito longa. As pessoas pensam, às vezes banalizam, né, que a cirurgia plástica é só para negócio de beleza, mas a cirurgia plástica é muito mais que só a cirurgia estética, né? E aí a formação é muito longa, uma formação séria. Na verdade, é uma das mais longas da medicina. São 6 anos de medicina. Mais 2 anos de cirurgia plástica naquela época. Hoje já são 3... Desculpa, de cirurgia geral. Agora são 3. Agora já aumentou mais. Antes eram 2 anos como pré-requisito. Certo. A gente tinha que fazer cirurgia geral porque eu tenho que entender do corpo como um todo antes de fazer a plástica. Então, aprendi a operar a hérnia, vesícula, né? Essas coisas da cirurgia geral. E depois eu tenho que fazer uma nova prova para poder fazer a especialização em cirurgia plástica. O que não era muito fácil também. Que não era muito fácil. Por quê?
porque são poucas vagas, né? Geralmente você disputa 1 ou 2 vagas. Eu fui fazer em Campinas, no hospital da Unicamp, fica dentro da Unicamp, que chama-se Sobrapar, que trata bastante pacientes com fissura lábio-palatina, né? Defeitos de crânio. E eu cheguei lá para fazer a prova, né? Nunca tinha pousado, chegado àquele hospital. E assim, você vê aquele mundo, né? Gente do Brasil inteiro fazendo prova, né? E você mais um ali, né? As pessoas olhavam e diziam, de onde saiu esse? Quem que vai fazer aqui, né? Quem vem fazer prova aqui lá? Falaram até que eu era da Bolívia. Vai falar tem que era esse do Mato preconceito. Grosso. Falar, você é de Mato Grosso, não, você é da Bolívia, né? Tá, e aí... Mas tem esse preconceito. Rola um ali, né? E aí fiz a prova, né, disputando com pessoas do Brasil inteiro, e para sorte minha passei em primeiro, né? Sorte? Estudei pra caramba. Estudou muito, exato. Mas assim, fui e passei. Aí não tem como, né, porque tinha gente que tinha feito estágio lá, você fala, será que vão me deixar entrar aqui? Tem gente que já conhecia, né? Mas uma instituição muito idônea. Quanto tempo já, assim, de cirurgia plástica? De cirurgia plástica, eu entrei em 2008. Aí são 3 anos, em 2010 eu acabei a cirurgia plástica. E quando entra assim, a gente vai falar sobre isso, né? Que é a subespecialização, se tem como, porque eu acredito que vai se apaixonando por certos tipos de cirurgia. Muito boa essa sua pergunta, porque assim, o mundo está muito, essa coisa de subespecializar em uma determinada área, né? Imagine o seguinte, não tem como a gente saber tudo, é impossível, as informações são muito rápidas, muita coisa para você estudar, né? Então até dentro da cirurgia plástica eu posso me subespecializar em uma determinada área. Como que é isso? Então, assim, tem gente que gosta de operar mais face, nariz. Então, ele começa a fazer mais essa cirurgia. Então, ele fica um especialista em cirurgias do nariz, que é a rinoplastia. Ou a cirurgia da face. Outros vão para o contorno corporal, para mama, né? Porque cada vez mais há uma cobrança, né, até por parte das pacientes, de resultados cada vez melhores, né? Que a gente tem uma crítica em cima disso, mas tudo bem, elas querem resultados cada vez melhores, e para isso você tem que... E não querendo interromper, mas assim, quando a gente busca estudos inovadores, a tecnologia está sempre inovando, e a área de atuação ela é mais fechadinha, então tipo, eu quero focar em mama e contorno, então eu vou estudar mais para isso, sempre estarei à frente disso. Com certeza, para você ter ideia, né, com essa pandemia, né, com esse negócio de pandemia nos últimos 2 anos, eu já fiz 2 cursos de mama, vou fazer mais um agora, um curso de lipo HD, e tudo com técnicas novas, que se eu tivesse parado lá em 2010, eu nunca conseguiria ver. Hoje a gente faz, por exemplo, na cirurgia de mama, o que a gente chama de short scar, né, que é a cicatriz curta. Aquela cirurgia da mama que tem antigamente uma cicatriz enorme, longa, agora a gente consegue fazer cicatrizes bem menores, mas é uma técnica super nova, tem menos de 3 meses. Ou você está estudando isso sempre, ou você vai estar fora, né? Entendi. Então hoje é a sua área de especialização. Eu fico mais em mama e contorno corporal. O que envolve contorno corporal, né? A gente fala de lipo, a lipo HD, né, que vocês às vezes chamam de lipo LED. Nós já combinamos de uma hora vir falar sobre lipos. Porque hoje é a cirurgia que mais me procuram, é a lipo. É a lipo. E aí tem a lipo HD, né, a lipo que dá pra gente conversar aí bastante tempo sobre ela. E aí dentro desse contorno corporal tem a abdominoplastia, que é aquela cirurgia em que a mulher tem o excesso de pele por uma gravidez, por uma redução de estômago, e ficou com aquela pele sobrando. Então eu vou lá e tiro essa pele. Chama-se abdominoplastia. Tem mini abdômen, que é uma cicatriz menor para tirar menos pele, aquela paciente que não tem muita pele. Olha só. E tem a mama, que aí a mama nós temos várias subdivisões dentro da mama. Redução, levantamento, só aumentar.
Inclusive, daqui a pouco tem as perguntas, tá? Tem. A galera fez bastante pergunta em relação ao seio também, teve de lipo, teve áudios também. Sim. Tá, então em questão de atuação hoje é mama e... É onde eu tô me focando mais, né? Então, homem e mulher. Assim. Homem e mulher, né? Porque a lipo engloba tanto homem quanto mulher. Ontem mesmo eu estava dando alta para uma paciente, né? E o marido olhando o resultado, assim, mas doutor, e aí? O senhor faz em homem também a lipo? Falei, faço, claro que faço. O homem também pode se cuidar, né? Por que não? Homem coloca gordura no bumbum? Boa pergunta. Às vezes as pessoas têm um preconceito, né? De falar assim, será que homem coloca? Coloca. Eu não tenho preconceito nenhum, acho lindo, gente, aquela bunda. Nossa, não é? O contorno, super né? Bonito. As mulheres gostam, a maioria das mulheres que eu vejo gostam de um glúteo do homem também bem bonitinho, desenhado. É verdade. Durinho. E fiz em vários homens mesmo, né? Sem a pejorativa, sem falar, coloquei, ele é homossexual. Não. Ele não mexe em nada com a sexualidade. Eu acho que os homens, eles estão extremamente vaidosos. E isso, também, graças a Deus, está entrando na cabeça que não tem nada a ver em mexer com a sexualidade do cara. Graças a Deus, porque cuidar, né, da saúde... Autoestima é tudo, né? Uma mulher empoderada, um homem empoderado com autoestima, assim, gente, não quer guerra com ninguém. Justamente. Bom, vamos agora para alguns contos, já que a gente já está nessa área de contar as coisas que acontecem com os pacientes. Dentro da cirurgia, nesses longos anos de atuação, algumas coisas que já aconteceram, que se tornaram, digamos que até cômico para o doutor. A gente tem, né, muitas. Agora eu vou ver. Eu lembro de uma aqui que eu achei bem estranho, né? Que eu tinha feito a cirurgia da paciente de abdominoplastia com lipo, que é aquela, né? A paciente prepara para a cirurgia, a gente tem todo um processo de... Faz dieta antes? Perder peso, para fazer um peso adequado, para a cirurgia ficar o melhor possível, né? Porque, primeira coisa, acho que eu já te contei, mas vamos lembrar aí, cirurgia plástica não é para emagrecer. Que já falei sobre isso aí, eu falo isso nas minhas mídias sociais todos os dias. Não é para emagrecer, cirurgia plástica é para... melhorar gordura localizada, tirar de um lugar e pôr no outro, flacidez, retirar a flacidez. Agora, se o paciente está obeso, ele tem que tratar. Obesidade é uma doença, com CID e tudo. Ou seja, tem um código que fala que obesidade é a doença, então tem que tratar. Tanto que deve ter, assim, um índice que não pode fazer cirurgia. Tipo, você está num percentual que a gente chama de IMC, o Índice de Massa Corpórea, né? O normal é de 18,5 a 25. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35 é obesidade. E assim, obesidade grau 1. E assim vai indo. Entendi. Quando que eu posso operar? Quando esse IMC, que é esse índice de massa corpórea, que é a relação entre o peso e a altura, está abaixo de 28. Então, é aquela paciente que tá preparada para poder fazer uma cirurgia plástica. E como que a gente calcula isso? Durante a consulta. Na consulta a gente calcula, a gente às vezes encaminha para um nutricionista, para o nutrólogo, para fazer também esse preparo. E daí o que aconteceu, né? Estamos lá, preparamos toda a paciente, aí quando eu vou dentro do primeiro dia, na noite, eu operei de manhã, à noite eu vou lá. Quando eu entro, tá a paciente com uma pizza gigante, uma Coca-Cola de 2 litros do lado lá. Diz que comemorando a realização da cirurgia. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mas assim, não tem uma dieta mais restrita? Teria, mas eles entram escondido, né? Mentira! Tá lá, né? E toda felizona. Eu falei, mas meu Deus, como que você vai fazer isso? Como que você faz isso comigo? Tava com a pizza e Coca-Cola. Coca-Cola, né? Meu Deus, quase infartei. Né? É igual uma amiga minha, recentemente ela fez abdominoplastia junto com a lipo, tava com uma cinturinha pequenininha, coisa maravilhosa e tudo mais. Mas não foi no mesmo dia, será que é bom? Não foi no mesmo dia, eu acho que depois de uma semana não, 5 dias, estava ela com um pote de brigadeiro, e eu cheguei na casa e falei assim, amiga, mas você acabou de fazer um negócio, né? Você vai comer esse pote de brigadeiro? Ela falou assim, mas foi para isso que eu fiz.
Então eu acho que tem muito essa coisa assim, eu vou tirar para poder engordar de novo. Às vezes não pensa assim, vou engordar de novo, mas vai continuar com os hábitos que engordam. Sim. E qualquer coisa eu faço de novo. Pois é, né? E aí que eu falo, né? Se você ter uma ideia, você tem direito a 3 lipos na sua vida, em média, no máximo. Ou seja, tem que saber a hora de gastar, né? Não vai gastar toda hora. Entendi. Uma hora, quando a gente for falar de lipo, eu explico o porquê. Ó, fica aí o gatilho da curiosidade, né? Por que só 3? Quero saber se o doutor já fez cirurgia. Já fiz mais de 2.000 cirurgias. Brincadeira. Não, eu nunca fiz nenhuma, não. Nunca tive vontade, não quis. Fui seguindo aí. Se precisar, eu faço, mas por enquanto não. Tem problema, não. Né? É magrinho também, né? Tá tranquilo. Por enquanto tô bem, né? Mas se estiver me incomodando, eu vou e faço, tranquilo. Então eu acho que em questão de contos é mais isso, né? O pessoal acho que não tem essa questão de consciência da lipo, como algo que você faz para unir com a vida saudável. Então, assim, eu vou fazer uma lipo, mas vou mudar os meus hábitos, vou começar a praticar uma atividade física, vou fazer uma mudança alimentar, às vezes não corta tudo, mas diminui. Pois é, não, eu até falo para as minhas pacientes, né? Há mais ou menos uns 6 anos, na minha clínica, eu tenho um acompanhamento operatório, durante a cirurgia e no pós, para essa paciente, para que ela não perca o resultado. Então, até 1 ano, em média, a gente acompanha ela, né? Porque eu falo assim para as pacientes, é um dos únicos serviços que eu não posso falar para a paciente, volte sempre. Se ela está voltando sempre, né? Se ela está voltando alguma coisa não está indo bem, né? Eu prefiro que ela fale assim, me indique sempre. Me indique sempre. Então, esse é o nosso conceito lá, né? Então, eu vê-la bem, vai trazer mais pacientes para mim. Ela lá, daqui olha que você está bonita. Lógico, eu fico com o Dr. Michel, a equipe dele me acompanha, e a gente tem usado muito desse método. O Stani Rodrigues, meu doutor, mandou aqui. Tá bom, né? A Stani é gente boa, uma paciente que acompanha a gente. Já operei ela, a irmã dela, a mãe dela. Então, essa outra coisa, né? A gente vai criando essa até uma amizade mesmo, né? Com as pacientes. Você opera vários ali da família, né? Então é legal. E falando agora um pouquinho sobre os contos e tudo mais, já partindo para as perguntas, como é algo novo, muitas vezes a paciente ou o paciente chega no consultório imaginando algo, então viu num artista, numa amiga e tudo mais e fala, idealizei, quero para mim. De chegar no consultório e falar, quero tantos ml de silicone, e aí o doutor explicar, falar, olha, não funciona muito, e a pessoa mas eu quero, acontece muito. Demais, né? Isso é uma das coisas que mais chegam lá, né? Porque o que acontece? Todo dia no Instagram vendo imagens de mamas, de atrizes, de modelos, né? E aí aquilo vai criando na mente delas como se fosse algo que, eu vou ali e coloco possível igual. Para todos. Eu faço igual, vai ficar igual e nunca, né? Nada, não tem como ser igual, né? Normalmente querem mais ou querem menos? Tem medo de ficar muito ou tem medo de ficar pouco? Olha, hoje eu estou notando um pouco uma redução do volume. Até uns 5 anos atrás tinha uns volumes bem maiores. Agora está diminuindo. Eu acho que tudo é uma questão de tempo, né? Vamos para perguntas e respostas com o Dr. Michel. Eu abri uma caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem ajudar a gente aqui nas dúvidas e tudo mais. E também tem um grupo no Telegram, que é o grupo do DR, né? Clube da DR. Então, o pessoal pode mandar áudios por lá, pode mandar perguntas ao vivo aqui que a gente vai respondendo. E tivemos 2 áudios. Eu gostaria que o doutor respondesse. Vamos lá para o primeiro áudio. Boa noite. Então, doutor, para a gente colocar o silicone, tem alguma faixa etária de idade? Tem alguma restrição? E uma dúvida, o silicone indicado é pela idade? Como que funciona essa questão do silicone? Me explica, por favor. Tem muito interesse. E também no levantamento. No caso também o levantamento, como seria feito? Muito obrigada. São 3 perguntas aqui no caso, né?
Muito obrigado pela pergunta bem interessante. Assim, não existe uma idade mínima e nem máxima certa, né? O que acontece? Quando a paciente é muito jovem, né? Então lá com seus 17, 16 ou 18 anos, e a mama dela já está formada, né? Ela já não está mais mudando, não está mais crescendo, está estacionada. E aí ela pode, eventualmente, fazer essa cirurgia. Então a base é essa, o parâmetro é esse, de desenvolvimento. Desenvolvimento completo da mama. Se eu for para aumentar, para colocar a prótese. Por exemplo, eu já operei paciente de 15 anos para reduzir a mama, que a mama era bem grande, trazendo problemas para a coluna, né, da paciente. Entendi. Mamas gigantes mesmo. Então, a gente teve que operar o quanto antes, senão ela não conseguia nem fazer atividades físicas, né? Então, e já coloquei prótese em pacientes de 70 anos. Olha. Então, não tem uma idade. O paciente está bem e a média hoje da mulher ela vai viver ali mais de 80, 90 anos. Ela ainda vai curtir a vida dela com a prótese dela, né? E a questão da redução aqui, eu até acrescento, né? A redução é algo... Tem muitas vezes que sobra pele ou muito grande, a mama. Tem como reduzir sem colocar silicone e o seio ficar durinho? Na verdade, assim, parece até um paradoxo, né? Quando eu falo reduzir a mama, não tem por que eu utilizar a prótese. Se eu estou reduzindo. Né? Esse é um princípio que a gente... Mas normalmente coloca, né? Reduz. Não deveria, né? Por quê? Porque se eu estou diminuindo, a mama é uma mama grande, ela já tem o tecido para eu utilizar esse tecido e com esse mesmo tecido eu fazer um retalho, que é retalho, eu construir com esse próprio tecido dela uma prótese natural, que pode ficar mais durinho ou menos durinho, dependendo do tipo de mama. Então, tem mamas que ficam tão durinhas... depende do tipo. Tem mamas que são mais durinhas, que a gente chama de glandular, e tem mamas que são mais macias, moles, que é mais gordurosa. Essas não ficam tão durinhas. As outras já. Tanto é que tem às vezes paciente que vai lá e eu pergunto, e aí, quanto que a gente colocou de prótese? Fala, não, doutor, você porque o senhor não colocou, né? Só se o senhor me deu de graça essa prótese, né? Eu olho, mas tá tão durinho, tá tão bom, né? De 4 meses, durinho, porque é mais a pele boa, um tecido glandular bom. Então, assim, existe hoje, sim, uma discussão, tanto que nos congressos tem assim, mamoplastia redutora, com ou sem prótese, né? Tem uma aula só sobre isso, que vários cirurgiões tem os que defendem com e os que defendem sem. Hoje, os que defendem com falam que a gente diminui bastante a mama, tem que diminuir bastante a mama, teoricamente pode evitar no futuro uma chance maior de câncer, porque eu estou tirando bastante tecido, né? Então, diminui a chance de câncer, alguns estudos mostram. Então, eles defendem isso. Só que não é tão simples. Uma mama muito grande, para eu diminuir muito, para trocar por uma prótese, esses riscos para essa mama vão aumentando no ato cirúrgico, porque eu tenho que diminuir. Às vezes eu posso lesionar vasos e aí tecidos morrerem, tecidos sofrerem. Então, por isso que não é tão simples. Minha mama é grande, eu vou lá e coloco uma prótese pequena. Essa matemática não é tão simples. É que também não pode ser, interrompendo, é que diminui por questão de pele, ou ser muito grande, mas gosta também daquele formato silicone, né? Então, aí é uma opção... É a opção dela, mas se a mama é muito grande, muito pesada, isso não é muito fácil da gente fazer, tecnicamente. Tem, mas os riscos são maiores. Então, o que a gente tem feito? Em alguns casos, quando a mama ela é média, ela não é tão grande, a gente pode fazer isso. Eu posso diminuir essa mama e colocar uma prótese. Entendi. Mas aquelas mamas exageradamente grandes não seriam uma boa tática cirúrgica. E o levantamento? Ela falou em questão de levantamento, né? O levantamento da mama é o que a gente chama de mastopexia, é o termo técnico. Então, quando eu reduzo, eu chamo de mamoplastia redutora. Quando eu mais levanto do que reduzo, eu chamo de mastopexia. Mas todas têm aquele corte do T? A maioria, sim. Tem técnicas de fazer só pela areola, técnicas em L... Entendi. Que é um curso que eu já vou fazer agora mês que vem, em L.
Nós vamos trazer também essa técnica que é o INL, que é uma coisa nova. Eu já fiz alguns, mas eu vou aprender com quem melhor faz hoje no Brasil. É um colega de Florianópolis. Daqui uma semana. Final do mês de maio, início do outro, nessa transição a gente vai fazer, então já vem coisa nova aí. A INL e tem a IT, que é o short scar, que é a pequena. Aí vai depender da mama. Então, mama muito grande, muito flácida, dificilmente eu vou conseguir tirar toda essa pele pela areola. Então, eu tenho que decompor essa cicatriz, um INL ou INT. Eu falo que na medicina a palavra questão é depende. Depende. Impressionante. É sempre isso, né? As pessoas querem muito assim. Ai, quanto custa? Depende. Ai, que tamanho? Depende. Qual a técnica que a gente vai usar? Depende. Não tem uma técnica. Não, essa técnica serve para todas as pessoas, né? Então, é super gourmetizado. Bom, vamos lá. Mais um áudio aqui mandado no Clube do DR. Boa noite, Dani. Boa noite, Dr. Michel. Eu fiz a bariátrica e, por consequência, eu estou com excesso de pele nas coxas, quadril, braço e seios flácidos. Eu gostaria de saber, a operação, ela é feita por partes ou se pode fazer tudo de uma vez só? Obrigada. E aí? Ótima pergunta também, né? Então, assim, a gente tem hoje no Brasil uma população extremamente acima do peso, né? Cerca de 50% da população está acima do peso. E aquelas que têm uma obesidade mórbida, que a gente estava conversando lá no início do IMC, que é o índice de massa corpórea acima de 40, geralmente já tem indicação de redução de estômago se ela não conseguiu perder peso de forma natural, por dieta, exercícios, né? Então ela tem indicação. Então no Brasil aumentou-se muito o número de pacientes que fizeram redução de estômago. No meu consultório hoje, de cerca de 30% a 40% das pacientes que eu opero são pacientes ex-obesas, que perderam às vezes 60, 70, 90 quilos. Perderam um eu, né? Como se tirasse eu de outra dentro pessoa, dela. Exato. Então é muito. Então é lógico, essas pacientes dificilmente não vão ficar com flacidez. Então, em média, a gente realiza aí de 6 a 8 cirurgias num paciente ex-obeso. Em alguns pontos que tem maior... Então a gente opera mama, opera braço, opera abdômen, coxa, face, então no glúteos, que é o bumbum, as costas. Então eu tenho aí uma gama de cirurgias para esse paciente. E a pergunta dela foi super interessante, porque às vezes a paciente quer ir lá, quer fazer tudo de uma vez, né? Não tem como, né? Tipo numa só, né? Vamos aproveitar a anestesia aqui. Não pode, porque Não esses dá. pacientes, geralmente, apesar deles terem perdido peso, os vasos sanguíneos ainda são calibrosos. Então, numa cirurgia, eles perdem mais sangue que a maioria dos pacientes que não fizeram uma redução de estômago, são pacientes que não passaram por essa cirurgia, não tem essa alteração. São pacientes que têm deficiências de proteína, de vitaminas, sais minerais. São pacientes que fazem infecção mais facilmente. Então, o ideal é fazer, em média, uma cirurgia por vez. Muito raramente associar duas, com uma equipe bem treinada, com mais de um cirurgião plástico na equipe, com experiência na área de pacientes ex-obesos. Então, não é ideal fazer mais que duas. O melhor é uma por vez. A cautela tem que ser melhor amiga, né? Com certeza. E para que a gente tenha mais segurança. Né? E vamos falar um pouquinho sobre o respeito à nossa estrutura, à nossa genética. Eu vejo que a sociedade, ela dita um padrão e a gente também não tem que ficar com raiva do padrão, porque o padrão, ele é aceito, né? E para ele ser aceito, a sociedade tem que absorver isso e colocar no seu dia a dia, olhando no espelho, olhando nas coisas. Mas a sociedade é só você fazer um efeito reverso. E eu sempre digo isso nas minhas redes sociais. Não passe a odiar o seu
padrão, que o seu padrão veio da sua mãe, do seu pai e tudo mais, é uma cinturinha pequena, um peitão, aí de repente a moda muda, aí aquela pessoa que colocou por conta da moda o peitão, que é um peitinho, aquela pessoa que estava batalhando em não ter aquele quadrilzão, de repente a moda virou e aí a moda é o quadrilzão, né? Sim. Então, assim, respeitar a genética, respeitar aonde o seu corpo, o potencial que o seu corpo pode chegar, e a cirurgia plástica está aí para colaborar com a nossa estrutura. Você tocou num assunto bem importante, porque assim, vira e mexe, vão algumas pacientes lá que são assim, ela tem um biotipo reta, não tem um quadril, né? Não tem aquele quadril arredondado ou mais largo, ela é reta. Aí ela quer que a gente faça uma cirurgia para de repente ficar com um quadril, com um glúteo grande e uma cinturinha fina. Isso não tem como, né? Se ela não tem esse biotipo, não vai ficar assim. E algumas pessoas não compreendem isso? Ah, sim, tem muitas, assim, né? porque vamos dizer assim, é massa muscular o nosso corpo, né? Osso, massa muscular, gordura, me corrija que eu tô da minha cabeça, gordura, e às vezes, vamos supor, a pessoa tem o braço mais cheinho, mas muito massa muscular e pouco gordura. Fala, não, mas eu quero o braço fininho. Hoje mesmo tinha uma paciente lá falando pra mim, né? Mas, doutor, meu braço é muito forte. Mas ela trabalha o braço. Trabalha pouco, mas ela tem uma estrutura muscular que desenvolve mais aquela área, né? Por isso que tem pessoas que têm pernas mais grossas, outras menos. E treinam, às vezes, aquele que tem fino, treina até mais. Porque é tendência, né? Ele tem mais tendência a hipertrofiar um músculo do que o outro. Entendi. E aí no braço eu tenho gordura, às vezes eu posso tirar a gordura, mas ela tem muito músculo. Vai continuar aparecendo um pouco mais ali, né? Por isso que a cirurgia não é um milagre, né? Não é milagre. A gente consegue melhorar alguns pontos, mas ter esse limite como forma de pensamento e consciência é importante. Dr. Michel, estou com uma cicatriz no rosto decorrente a um cisto. Tem como melhorar essa cicatriz? Depende. Depende. Depende, porque existem vários tipos de cicatrizes, né? A gente chama de cicatrizes inestéticas, ou seja, aquelas que não estão esteticamente agradáveis. Às vezes é uma cicatriz que está funda, uma cicatriz que está alta, mal posicionada no rosto. Então, algumas cicatrizes eu consigo melhorar. Outras não, aí você tem que examinar, ver se o caso tem como melhorar ou não. Entendi. Tá aí, respondido. Foi meu procedimento feito com o Dr. Michel, amei muito o resultado. Muitos acham que coloquei, acho que é o dos seios, que foi a paciente. Dos seios, né? Tem silicone masculino, formato dos músculos peitorais? Tem essa cirurgia sim, né? Aqui no nosso meio ela não é tão comum, no Rio de Janeiro é mais. Bastante, né? O pessoal fica sem camiseta o tempo inteiro. O culto lá, mostrar o corpo é maior do que aqui, né? Mas mas tem sim. Bom, o nosso tempo encerrou, mas teremos mais outras vezes, né? Porque assim, tem muita pergunta, tem muito assunto, doutor Michel. Eu como professor, adoro falar, né? Imagina, ninguém percebe isso. Eu vou falando, gosto, sou comunicativo, dou aula desde os 18 anos, em cursinho. Tinha um cursinho, era dono de cursinho. No Instagram quase não aparece, imagina, tô lá né? falando demais, né? Hoje sou professor da UFMT, né? Professor de cirurgia plástica lá na faculdade, então eu adoro dar aula, então adoro pode falar. Me chamar. Tá, agora para finalizar, se o doutor tivesse 3 cirurgias que você pudesse escolher para o resto da vida para executá-las, fazê-las com... Você quer me complicar, né? Coloca aí em terceiro, segundo e primeiro lugar, que são as cirurgias que você mais gosta. Mas eu gosto, que eu vejo assim, que a gente consegue mesmo mudar a autoestima das pacientes, né? Acho que foi segunda agora, eu fiz... semana passada eu fiz uma, que é a da mamoplastia redutora, que a paciente até chorou quando ela viu a mama quando a gente tirou, né? Pra você ver como que é incrível, né? Ela falou assim, nossa, doutor, é até engraçado, ela falou assim, eu vou fazer o chá de revelação. Eu falei, peraí, você operou grávida? Você me deixou de operar grávida? Ela falou, não, revelação da mama, doutor. Eu falei, essa é nova pra mim. Diz que aí vão levar sutiãs pra ela, Mentira! Né? Diz que aí é o Olha, presente. Adorei! Chá de revelação da mama. Essa adorei! Eu nunca tinha ouvido também. Mas assim, essa daí é a que reduz. Reduz. Ela tava... a mamoplastia redutora, eu acho que é uma cirurgia que muda muito a vida das pacientes.
Terceiro lugar essa. Terceiro. Segundo. Segundo, eu acho que a mastopexia, que é aquela levantar a mama. Imagina uma mulher com a mama toda flácida, escorrendo, assim que ela não consegue colocar o sutiã, não consegue sentir colocar bem, um decote. nada. Então a gente faz a mastopexia com uma técnica legal, que é de um músculo que a gente usa aqui na lateral, que empurra essa prótese para cima e para o meio, para dar aquele colo mais desenhado, que é a mastopexia, né? A gente consegue resultados bem interessantes. Isso em 2 anos que essa técnica chegou para mudar o mercado da mastopexia. Então é uma cirurgia que eu gosto muito. E a outra é um combo, né? Que é a lipo junto com a abdominoplastia. Imagina aquela mulher com 3 filhos, 42 anos, com a barriga toda flácida, feliz da vida que teve os filhos, mas descontente com o corpo. Imagina essa mulher agora com o corpo todo legal, desenhado, com aquela silhueta e colocando seu biquíni e podendo ir pra praia com toda a família e se sentindo bem, né? Sei como é isso. Então, então é uma cirurgia também que a gente consegue realmente mudar bastante a vida da paciente. Top 3 com o Dr. Michel Patrick. Dr. Michel, eu espero que você tenha gostado, volte sempre. Adorei, né? Pode me chamar, vai ser um prazer. Quem quiser seguir nas redes sociais, DR de Dr. Michel Patrick. Dr. Michel Patrick, estamos lá agora, sempre. Muito bem, tá aí, tá ali, bonitinho, Dr. Michel Patrick nas redes sociais. Isso aí. Obrigada. Obrigado mais uma vez pelo convite, estamos sempre, vamos falar de lipo na próxima. Lipo na próxima, de todas as lipos que existem. Eu vou falar por que só pode fazer 3. Você só 3 pode na vida. Pegar aquele lá do eu não gastei nenhuma ainda, hein? Então vamos gastar, já vamos gastar a primeira. Vamos gastar uma. Já vamos, esse ano, hein? Eu tenho consulta marcada, tá tudo certo. Tá, beleza. Obrigada. Tchau, tchau. Amém. Fica com Deus também.